Olá pessoal, tudo bem? Em nossos vídeos anteriores nós falamos sobre os requisitos básicos para você iniciar um projeto na internet, seja ele um blog ou um canal do YouTube. Porém, o principal desses requisitos eu não falei nos vídeos anteriores, mas eu não esqueci de falar ele, muito pelo contrário, o que eu queria era explanar esse requisito principal no vídeo de hoje. Eu estou falando do público-alvo que o seu projeto pode atingir ao ser criado. Nos nossos vídeos anteriores eu falei que é fundamental você ter um assunto para falar no seu blog ou nos vídeos que você vai produzir para o seu canal. Mas de nada adianta você ter um bom assunto para falar se ninguém mais no mundo estiver interessado em saber mais ou em pesquisar sobre aquele assunto que você está falando. Então a gente define isso como público-alvo, como potenciais leitores para o seu blog ou então espectadores para o seu canal. Não adianta você falar sobre um determinado assunto que não interessa a mais ninguém. Se isso acontecer, o seu blog está literalmente fadado ao fracasso, ou seja, você vai produzir um monte de conteúdo, mas não vai ter ninguém para acessar aquele conteúdo. Mas daí você deve estar se perguntando, como é possível saber o público de um determinado assunto sem antes criar o projeto e colocar ele no ar? A maioria das pessoas pensa que você precisa testar para então ver se vai ter público ou não, e não funciona assim. Na internet hoje nós temos muitas ferramentas que nos fornecem dados, métricas, enfim, informações super importantes a respeito de um determinado assunto. Essas ferramentas se baseiam, é claro, em palavras-chave de pesquisas que são utilizadas nos buscadores. O que eu quero falar no vídeo de hoje é sobre a ferramenta de palavras-chave do Google. Essa ferramenta ela analisa todas as pesquisas feitas no Brasil e no mundo sobre determinados assuntos, termos de pesquisa ou palavras-chave. E através dessa ferramenta você consegue medir qual que é o teu possível público sobre um determinado assunto. Para ilustrar um pouquinho melhor o que eu estou falando, eu vou fazer dois cases durante o vídeo, que vai ser duas pesquisas sobre assuntos totalmente distintos, um que tem bastante mercado para ser explorado e um que tem um mercado muito limitado, para que você entenda a lógica dessa ferramenta de palavras-chave e através desses exemplos que nós vamos mostrar aqui você consiga fazer a medição do possível público que você terá com o seu projeto. Nós temos agora no Brasil a proximidade de dois eventos grandes no mundo esportivo. Um deles é a Copa do Mundo e outro é as Olimpíadas. Então, dentro de 1 e de 3 anos nós teremos esses dois eventos acontecendo. E todos sabem que um evento esportivo de grande porte, como uma Copa do Mundo ou como uma Olimpíada, ele gera uma movimentação muito grande de turistas no país sede daquele evento. Levando em consideração esse aspecto dos eventos esportivos e que isso gera um tráfego de turistas muito grande, o que eu vou fazer? Vamos imaginar a situação que eu esteja querendo criar um blog sobre turismo, já que é um assunto que está em alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar palavras-chave sobre turismo, dentro do Brasil, é claro, e vou fazer uma medição dessas palavras lá na ferramenta de palavras-chave do Google, para mostrar para você o resultado dessa pesquisa. Vou inserir aqui a imagem da pesquisa que eu fiz na ferramenta do Google por 3 termos distintos, mas que se relacionam com o mesmo assunto. Esses termos pesquisados são Viajar Brasil, Turismo Brasil e Pontos Turísticos. Notem que eu juntei palavras que agregam não só o nome do local, mas também a ação desejada. No caso, viajar, turismo, eu agreguei com Brasil. E pontos turísticos, então eu deixei sem agregar o nome do país junto nesse termo. Fazendo essa pesquisa na ferramenta de palavras-chave, você pode ver que retornou quase 1 milhão de pesquisas mensais sobre esses assuntos. Ou seja, eu tenho um público potencial de quase 1 milhão de pessoas por mês que está vagando na internet em busca de informações sobre esses 3 termos que eu coloquei na ferramenta. Ou seja, é um mercado interessante de ser explorado. Em contrapartida, nós temos outros segmentos de mercado que são muito restritos, que são muito pequenos em relação ao que nós pesquisamos anteriormente, que é a parte de turismo. Para ilustrar um exemplo, eu fiz uma pesquisa na ferramenta de palavras-chave por 3 termos de pesquisa relacionados a móveis rústicos. Eu vou inserir aqui agora o resultado para você ver a diferença. Note que comparado com 1 milhão de pessoas que nós tínhamos interessadas em turismo no Brasil, nós temos menos de 100 mil pessoas interessadas em móveis rústicos. E além de ter menos pessoas interessadas, você pode notar que a concorrência está assinalada como alta em alguns desses termos.
o que dificulta ainda mais você se inserir nesse mercado, porque além de você ter menos potenciais leitores, potenciais consumidores para o seu conteúdo, você tem uma concorrência maior dentro do segmento, ao contrário do turismo, que tinha uma concorrência baixa. E é através desse tipo de métrica, desse tipo de ferramenta, que você consegue medir o público-alvo que você pode atingir com o seu projeto. Portanto, antes de iniciar um blog, antes de iniciar um canal, defina bem o assunto que você vai falar e faça a sua pesquisa de mercado relacionada a esse assunto. Com certeza você vai encontrar informações importantes na ferramentas de palavra-chave do Google que vai te dar um norte melhor a seguir. Seja utilizando uma forma diferente de divulgação ou seja mudando um pouquinho o seu assunto principal com a finalidade de atingir mais pessoas, de ter um público maior dentro do seu projeto. Pense nisso e analise as métricas retornadas por essas ferramentas com cuidado para você não entrar numa roubada, começar um projeto, por exemplo, que tenha 10, 15 mil pessoas que estejam interessadas. Então, muito cuidado antes de iniciar o seu projeto com a questão do assunto e para definir se realmente tem público para aquele assunto. Mas além da ferramenta de palavra-chave do Google, como eu comentei antes, existem outras ferramentas na internet que permitem que você receba essa métrica, que você consiga sentir qual que é o público que você poderá atingir com o seu projeto. É uma questão de pesquisar, como eu já comentei antes também. Porém, entrando em sites sobre os assuntos sobre os quais você vai falar, que vão ser os seus concorrentes diretos, você consegue sentir também como é o mercado sobre aquele assunto. Então, o que eu sugiro é que você faça uma pesquisa por sites que tratem do assunto sobre o qual você também quer tratar, e acesse esses sites, ao menos os que aparecem na primeira página do Google, e analise as informações que estão lá dentro desse site, como por exemplo, a quantidade de inscritos que ele tem num canal do YouTube, ou a quantidade de fãs que ele tem numa página do Facebook, quantidade de assinantes de uma newsletter. Geralmente esses dados estão explícitos dentro dos sites, até por uma questão de expor esses números e chamar mais pessoas. Então você consegue avaliar também, através desses dados que estão explícitos, qual pode ser o seu público-alvo se você também falar daquele assunto. Claro que tudo é uma questão de divulgação, de trabalho, de seriedade, mas você pode ter uma ideia, você pode ter uma noção baseada nessas informações. Tanto as ferramentas de palavra-chave, quanto essas informações de redes sociais, de inscritos, de assinantes que são exibidas dentro dos sites. E como todos puderam perceber, não adianta só ter um bom assunto, é preciso ter pessoas interessadas naquele assunto. Eu espero que as dicas passadas nesse vídeo ajudem você a definir exatamente o seu público-alvo e saber se você tem futuro na internet com o seu projeto ou não, para que você possa tomar a decisão acertada, começar o projeto ou abandonar ele antes de ter investimento, de ter gastos para uma coisa que você já tem a certeza que não vai dar certo. Eu espero realmente que tenha sido útil. Se você gostou das dicas, não deixe de dar uma força na divulgação, dando um joinha, favoritando ou compartilhando numa rede social. E lembrando ainda que você pode enviar a sua sugestão de vídeo para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela. Muito obrigado a todos que nos acompanham e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.